Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante sobre a mesa. É um estudo aprofundado sobre a estratégia de uma das empresas de crescimento mais explosivo do Japão, a SoftBank. Exato. Nós vamos analisar como eles, especialmente ali nos anos 90, início dos 2000, usaram um manual muito particular de fusões e aquisições para se tornarem esse colosso global. Um verdadeiro gigante. E a nossa missão aqui é tentar decifrar a mentalidade por trás disso. Uma mentalidade que é, claro, a cara do fundador, o lendário Masayoshi Son. E o que salta aos olhos nesse material é o paradoxo, sabe? É o que define a SoftBank. Um paradoxo. Sim. A fonte descreve uma empresa que opera com base em duas forças que parecem, assim, totalmente opostas. Que seriam? De um lado, uma ousadia que beira a imprudência. E, ao mesmo tempo, um cuidado estratégico cirúrgico, quase obsessivo. Não é só sobre assinar cheques gigantescos. É sobre uma visão de longo prazo incrivelmente rígida que eles nunca abandonaram. E essa visão era, simples, mas muito poderosa. Liderar a revolução através da informação digital. Certo. Vamos desvendar esse paradoxo, então. A fonte começa justamente por aí, dizendo que essa dualidade de ousadia e cuidado é o DNA da empresa. Exato. Mas o que eu achei interessante é que não era um show de um homem só. O estudo dá muito crédito a uma figura que, olha, pouca gente conhece, Ken Miyauchi. Ah, sim. A peça-chave silenciosa. Exato. Ele é descrito como um grande seguidor e um grande líder, o que já é uma combinação bem curiosa, né? É uma dinâmica de liderança muito particular. O Miyauchi era mais velho que o Masayoshi Son, o que na cultura corporativa japonesa tradicional já seria um impeditivo, sabe? Sim, a hierarquia por idade é muito forte. Exatamente. Mas ele não só abraçou a visão radical do Son, como foi o mestre da execução. Enquanto o Son era o visionário que apontava para a montanha... Miyauchi era quem construía a ponte para chegar lá. Perfeito. Ele era o engenheiro que construía a ponte com uma disciplina e um padrão de qualidade excepcionais. Era a combinação da visão com a atração. E essa combinação, pelo visto, foi testada ao extremo. O material traz uns gráficos de crescimento da empresa ali de 95 a 2018 que parecem uma montanha-russa. Uma montanha-russa é pouco. Eles surfaram a bolha.com até o topo, com uma valorização de mercado assim estratosférica e depois despencaram. A queda foi brutal. Brutal é um eufemismo. A capitalização de mercado deles evaporou, assim, quase da noite para o dia. Imagino. Estamos falando de uma perda de valor que teria aniquilado 99% das empresas. Muitas gigantes daquela época simplesmente sumiram. E eles não só sobreviveram. O fato de a SoftBank ter sobrevivido já é notável. Mas o que o estudo ressalta é que eles não apenas sobreviveram. Eles se recuperaram e, anos depois, atingiram de novo aquele mesmo patamar de valorização da era da bolha. O que nos leva à pergunta de 1 trilhão de ienes. Como? A fonte é bem categórica ao dizer que não foi sorte, né? Sorte nenhuma. Foi resultado direto da estratégia deles de M&A. Fusões e aquisições. Exato. E aqui a fonte faz uma distinção crucial. Para a SoftBank, o M&A não era o objetivo final, como é para muitos fundos de investimento. Era uma ferramenta. O meio para um fim. Era o meio que eles usavam para acelerar a busca pela visão maior, a tal da revolução digital. E isso estava ligado a uma flexibilidade tática, assim, impressionante. A visão era fixa, mas o caminho para chegar lá podia mudar drasticamente. Manter o destino final fixo, mas está disposto a mudar o mapa. E foi isso que o salvou, certo? Essa flexibilidade fica muito clara quando a gente olha para a entrada deles nos Estados Unidos. Fica claríssima. Porque a fonte mostra que eles fizeram o oposto do que toda empresa japonesa estava fazendo na época. Completamente o oposto. Nos anos 90, o Vale do Silício era o epicentro da inovação, né? Sim, o lugar para estar. O procedimento padrão para as grandes corporações japonesas era abrir um escritório em Palo Alto, enviar uns executivos para coletar informações e, a eventos, fazer relatórios. Uma abordagem passiva, de observador. Exato. E a SoftBank, eles olharam para essa estratégia e, viraram ela de cabeça para baixo. Como assim? Em vez de tentar coletar as migalhas de informação que caíam da mesa,
Eles decidiram comprar a própria mesa. Nossa, A lógica era, por que ser um mero participante do ecossistema de informação se a gente pode ser o dono do ecossistema? é uma mudança de mentalidade absurda. Então, em vez de mandar executivos para tirar anotações numa feira, eles compraram a feira. Exatamente. Os exemplos que a fonte detalha são a prova disso. Primeiro, o investimento de 20 bilhões de iene para adquirir a Interop, uma das maiores feiras de negócios para a indústria de redes e infraestrutura. Ok, já é um movimento grande. E depois, um cheque ainda maior, 80 bilhões de ienes pela Condex. Condex, eu lembro desse nome. Na época, era simplesmente a maior e mais importante exposição de tecnologia e PCs do mundo. Se você era alguém na indústria de tecnologia, você tinha que estar na Condex. E a jogada de mestre, pelo que o material indica, foi a terceira aquisição? Ah, sem dúvida, a aquisição da Ziff Davis por impressionantes 210 bilhões de ienes. 210 bilhões de ienes? Hoje esse nome pode não dizer muito, mas na época, a Ziff Davis era a maior editora de revistas de tecnologia do planeta. PC Magazine, PC Week. Eles não só cobriam as notícias, eles definiam a conversa. Eram a principal fonte de conteúdo sobre a internet. Isso é inacreditável. 210 bilhões de ienes por uma editora de revistas. Hoje soaria como uma loucura, mas pensando na época, era como comprar um mapa do tesouro. Exato. Eles não compraram uma empresa de tecnologia, compraram a empresa que dizia a todos quais tecnologias importavam. O que é fascinante aqui é a genialidade em múltiplas camadas dessa jogada, sabe? Ao adquirir esses hubs de informação... Interop, Comodex, Ziff Davis. Isso. A SoftBank ganhou, primeiro, acesso a dados e tendências antes de todo mundo. E segundo, talvez mais importante, eles ganharam acesso privilegiado às redes de contatos. De repente, o Masayoshi Son não era mais um estranho tentando marcar uma reunião. Ele era o dono do palco onde todos queriam estar. Exatamente. Ele se posicionou no centro absoluto do fluxo de informações da indústria mais quente do planeta. E imagino que isso tenha gerado oportunidades de investimento quase que instantaneamente. Precisamente. E isso nos leva à construção do que a fonte chama de Zaibatsu da internet. Um conglomerado digital. Um grande conglomerado. O estudo conecta os pontos de forma muito clara. Foi por causa das informações e das redes que eles obtiveram com a Condex e a Ziff Davis que o Sony ouviu falar de uma pequena startup chamada Yahoo, num estágio muito inicial. E conhecendo o perfil dele, ele não deve ter feito um pequeno investimento anjo, né? Nem de longe. O investimento foi de 200 bilhões de ienes, uma aposta gigantesca numa empresa que mal dava lucro. Uau! Mas ele viu o potencial, e o retorno foi monumental. A fonte nos dá o contexto. Embora o Yahoo, nos Estados Unidos, tenha perdido a guerra para o Google, no auge a empresa chegou a valer 12 bilhões de dólares. Uma fortuna. E o Yahoo Japan, que foi uma joint venture com a SoftBank, se tornou tão dominante no Japão que sua capitalização de mercado chegou a incríveis 3 trilhões de ienes. Mas isso parece arriscado demais, colocar tanto dinheiro numa única empresa como o Yahoo. A fonte explica como eles mitigavam esse risco? Parece uma aposta de cassino. Explica, sim. E esse é o ponto central. Não era uma aposta única. Ah, bom. O investimento no Yahoo era só a parte mais visível do que a fonte descreve como a estratégia de 2 camadas da SoftBank. Era uma abordagem de portfólio muito bem pensada. 2 camadas, como assim? Então, a primeira camada era o conteúdo. Investir em empresas que produziam o que as pessoas viam e consumiam na internet, sabe? Portais como Yahoo, jogos, mídia... A parte mais glamourosa, a vitrine. Exato. A segunda camada, no entanto, era a tecnologia central. Era um investimento nas tecnologias de base, na infraestrutura, nas ferramentas que sustentariam todo o ecossistema. Entendi. Pensa assim. É como investir não só nos restaurantes da moda, mas também nas empresas que fornecem eletricidade, água e segurança para todos os restaurantes da cidade. Uma camada para o crescimento visível e outra para a estabilidade invisível. E o material dá exemplos práticos de como isso funcionava. Vários. E mostra tanto os sucessos quanto os fracassos. Isso é bom.
No lado do conteúdo, por exemplo, houve uma tentativa extremamente ousada de adquirir a Asahi TV, uma das maiores redes de televisão do Japão. Uma TV. Sim, por 20 bilhões de ienes. A ideia era ter um pé no conteúdo tradicional para digitalizá-lo. Mas essa não deu certo, pelo que eu me lembro do estudo. Não deu mesmo. A fonte explica que o fracasso se deu por um forte sentimento contrário da mídia existente. O establishment da mídia japonesa viu a SoftBank como um intruso. Um bárbaro digital no portão. Exato. E a resistência foi tão grande que eles tiveram que recuar. Isso é importante porque mostra que, mesmo com toda a ousadia, eles também enfrentavam barreiras. O que prova que a estratégia precisava ser flexível, né? Um revés não os fez abandonar a camada do conteúdo. De forma alguma. A fonte cita logo em seguida um investimento em conteúdo que foi um sucesso estrondoso, na Gung-Ho. Gung-Ho. Gung-Ho Online Entertainment. Era uma empresa de jogos online e a SoftBank ajudou a transformá-la numa gigante no mercado japonês. Eles aprenderam com o fracasso na TV e aplicaram a mesma tese numa área onde a resistência era menor. Ok, isso cobre a camada do conteúdo. E do outro lado, a tal da tecnologia central. Quais foram as apostas ali? Ali os investimentos eram menos chamativos, mas talvez ainda mais estratégicos. No final dos anos 90, eles fizeram investimentos pesados na Kingston Technology. Fabricante de memória, certo? Isso, uma das maiores do mundo. E na Trend Micro, uma empresa pioneira em software de segurança e antivírus. Áreas que não estavam nas manchetes todo dia, como Yahoo, mas que eram... Essenciais é a palavra perfeita. A fonte interpreta essa jogada como a preparação da SoftBank para a revolução da TI. Eles entenderam, muito antes de muitos concorrentes, que quanto mais a vida migrasse para o digital, mais cruciais seriam a memória para armazenar dados e a segurança para protegê-los. Faz todo sentido. Eles não estavam investindo só no que era popular. Estavam investindo na infraestrutura de confiança que permitiria que todo o ecossistema digital crescesse. Estavam construindo as fundações. Então, fazendo uma síntese do que a gente analisou hoje, fica claro que o crescimento da SoftBank não foi um acidente, né? Não foi só fruto de cheques poupudos. Longe disso. Foi uma combinação de uma visão de futuro quase teimosa, uma agilidade tática para desviar de obstáculos e o que para mim é o mais brilhante, a estratégia de não apenas jogar o jogo, mas... de comprar o tabuleiro. Comprar o tabuleiro, os dados e o manual de regras. Ao adquirir os centros de informação... Exato. O padrão estratégico que a fonte revela é um ciclo que se retroalimenta. Passo 1. Adquira conhecimento, de preferência comprando a fonte. Certo. Passo 2. Use esse acesso para identificar os futuros líderes. E passo 3, invista agressivamente nesses alvos, sempre mantendo aquele portfólio balanceado entre conteúdo e tecnologia de base. É um modelo de crescimento notavelmente sofisticado. E isso me leva a um último pensamento. O nosso material focou na estratégia da SoftBank durante a primeira grande revolução da internet, nos anos 90. Se a gente pegar essa mesma lógica, esse mesmo manual de comprar o ecossistema de informação e aplicar aos dias de hoje, como seria essa jogada? Essa é a grande questão, né? Quais seriam as Condex ou as Ziff Davis da revolução da inteligência artificial, por exemplo? Boa pergunta. Seriam as grandes conferências acadêmicas, as plataformas online onde os desenvolvedores compartilham código, tipo o GitHub ou o Hugging Face. E na biotecnologia? Seriam os institutos de pesquisa, as publicações científicas mais prestigiadas. Exato. E indo um passo além, o que significaria para o futuro se uma única empresa com o capital e a ousadia da SoftBank decidisse não apenas investir, mas adquirir esses centros de conhecimento? Que tipo de poder e influência isso concentraria nas mãos de um único ator? É algo para se refletir.